Olá, boa tarde, o TPM está começando e que bom que você está aqui com a gente de novo. Nessa quarta-feira a gente vai falar sobre sal, os perigos do sódio. Será que você sabe, será que você consome a quantidade certa de sal diariamente? Será que a gente sabe qual que é a quantidade certa? Consumir sal de menos também é um perigo. E retenção de líquido, você tem problemas com isso? O sal é um vilão, mas existem outras causas para a retenção de líquido. A gente vai conversar com uma nutricionista e com uma fisioterapeuta que vai fazer uma drenagem linfática aqui para a gente ao vivo. Ela vai mostrar como é que essa massagem pode ajudar a gente a eliminar líquidos que o nosso corpo insiste em reter. E eu ainda te convido a fazer uma viagem muito bacana para o Egito. Uma das viagens mais marcantes da minha vida foi quando eu fui para o Egito. Na época eu morava na Inglaterra, já faziam quase 3 anos, e aí antes de eu finalizar os 3 anos eu fiquei 2 meses viajando. E aí eu decidi ir para o Egito, que era um sonho desde criança, que eu tinha vontade de conhecer as pirâmides. Eu sempre gostei muito, pelo meu tempo também que eu vivia na Europa, de ir para os lugares que eu tinha estudado, eu gostava muito de história. Então o Egito assim, era um sonho de conhecer as pirâmides, de conhecer os lugares, enfim, dos faraós e tal. Nosso assunto hoje aqui no TPM é o sal. Ele está presente na nossa alimentação, ele é indispensável, ele dá muito sabor aos nossos alimentos, a gente não consegue ficar sem ele. Na verdade, a gente não pode ficar sem o sal completamente, mas é preciso ter alguns cuidados. Hoje a gente tem muita gente aí já travando uma guerra, né, contra ele. A gente vai falar sobre isso hoje aqui no TPM. Para isso eu tenho 2 convidadas. Eu tenho uma nutricionista, que é a Paula Alessandra da Silva. Obrigada, Paula. E eu recebo também a fisioterapeuta Cláudia Brancaglion. É isso? Você tem? Obrigada, Cláudia. Bom, eu vou começar primeiro aqui com você, Paula. Eu queria que você explicasse um pouquinho a composição do sal e a parte mais perigosa dele. O sal, ele é a base, praticamente, é cloreto de sódio, sal de cozinha, né? Aquele sal que a gente utiliza na preparação dos alimentos e tudo mais, ele é o cloreto de sódio. 40% dele é sódio. Esse é o que é um nutriente importante, significativo e que pode causar danos. Ele é benéfico para a saúde, porque o corpo precisa dele. Né? Nós temos, para o nosso equilíbrio hidroeletrolítico, né, tudo mais, ele é necessário para o nosso organismo. Mas só na quantidade devida, que seriam 2 miligramas de sódio dia. Isso dá 5 gramas de sal de cozinha, que é uma colher de chá rasa por dia. E isso a gente sabe que não é o que acontece. O que acontece geralmente é a adição de sal excessivo. E no Mato Grosso do Sul, nós temos bastante pesquisa que fala que por causa do alto índice da miscigenação japonesa. Sim. E tudo mais, o molho de soja é muito utilizado, e inclusive ele é muito a mesa. salgado. Ele é extremamente rico em sódio. Né? Então, a gente tem Agora, que existem pesquisas aí que falam também que 80% do sódio, né, que a gente consome na população mundial, ele está inserido em comidas prontas. Sim, isso é certo? Hoje o maior problema dele é esse, porque o sódio ele está acrescido já nas frutas, em alguns legumes, ele tem na sua composição natural. O problema é quando ele é acrescido artificialmente. Quer dizer, a comida industrializada, ela sempre vai ter, né? Ela sempre tem mais sódio do que o normal, porque o sal de cozinha, o sal em geral, ele tem um poder importante não só de dar sabor ao alimento, mas também de conservar esse alimento. Então, nesse alimento industrializado, pronto, ele é necessário para manter a quantidade, a qualidade desse produto por mais tempo. Né? E aí que acontecem os excessos, né? E acontece que assim, hoje em dia a gente tem que aprender a ler rótulo, a gente tem que aprender a ter o hábito de ler o rótulo. Porque é uma coisa que a gente não faz, a gente só quer saber se é saboroso. Exatamente. Né? Porque, ou se tem aquela coisa de ser saudável, né? Nem sempre é. Porque a pessoa às vezes tem uma hipertensão arterial, aí ela fala assim, nossa, eu não posso comer os alimentos salgados, porque daí eu presto atenção no rótulo. Mas tem alimentos doces que também tem sódio na composição. Sim. Bolachas recheadas, né? Suco, né? Refrigerante diet, que é super rico em sódio. Então, assim, tudo isso são coisas complicadas e podem trazer malefícios à saúde.
Cláudia, as pessoas que vão lá procurar a drenagem normalmente reclamam muito dessa questão da retenção de líquido, que é uma das consequências do excesso de sal. Uma das, né? Uma das. E aí, assim, elas têm essa preocupação com a alimentação ou querem que você solucione tudo? É assim, os dois, né? A maioria chega e fala, não quero fazer drenagem, acho que a drenagem resolve todos os problemas. E não é bem assim. Aí eu, que sou físio, né? A gente indica, dá uma orientação e sempre manda para o nutricionista para fazer um conjunto, né? Porque não adianta a pessoa fazer drenagem todos os dias, vai até amenizar, mas não vai resolver o problema, junto com uma alimentação adequada. Então, a alimentação ainda é em primeiro lugar, mas a drenagem ajuda muito. Você percebe, assim, que nas suas pacientes que fazem algum tipo de dieta, que são mais cautelosas com a alimentação, tem uma diferença, tem uma melhora? Muito, mas é bem interessante o que ela falou. Tem muita gente que troca, começa a fazer uma dieta e usa alguns alimentos light, diet, que às vezes tem muito mais sódio do que o normal e começa a reter mais líquido. E não entende o que está acontecendo. Não entende o que está acontecendo. Então eu falo muito para elas, não, olham, vê a tabelinha, tudo, porque às vezes ela é diet, ela é light, mas o sódio é muito maior do que um alimento normal, né, convencional. E Cláudia, além do mal-estar, é lógico, que a gente sente quando tá inchada e tal, nós mulheres, independente de sódio, tem um períodozinho do mês aí que a gente sempre fica mais sódio inchada, aumenta, né? Deixa pior ainda, deixa né? pior. Mas assim, você percebe algumas pacientes que começam o tratamento e depois elas sentem que, nossa, eu emagreci, tem essa sensação em função já do resultado? Tem bastante. Tem mulher que chega a reter, não só pelo sódio, mas o sódio é uma das principais causas, mas através do hormônio, né, do estrogênio, antes de menstruar, ou tem mulher que incha sempre, assim. Na gravidez, na gravidez seríssimo, também, então a drenagem é super indicada. E tem mulher que chega a reter, às vezes, até 3 quilos. Então faz uma drenagem, tem pacientes que pesam antes e depois da drenagem. Elas chegam a perder 800 gramas, 300 é meio lei, todo mundo perde 300, assim, não é lei, mas assim, todo mundo que a gente faz acaba perdendo umas 300 gramas. Mas assim, chega a perder até 1 quilo, isso não é que emagreceu, é líquido. Então tá drenando, né? Então é o líquido mesmo. Então muita gente fala, drenagem emagrece. Não, drenagem realmente afina, desincha, mas ela não age na gordura mesmo, ela vai só eliminar o excesso de líquido mesmo. E é líquido que o organismo não precisa, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, Paula, quais são os problemas que a gente pode ter em função do excesso de sal? Além da hipertensão, o que pode vir aí de doença séria? Nós temos inúmeras pesquisas mostrando que tem doenças, inclusive cânceres, que são que se iniciam pelo excesso do consumo de sódio. Então isso é uma preocupação ainda maior. A hipertensão é uma coisa que acontece muito, o edema, né, o inchaço, porque em função do dia a dia, tudo mais, de ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado, da falta de atividade física, né? Então são coisas que se complementam. Um diabético, já sabendo da diabetes, ele tem que ter um controle ainda maior com o uso de sódio, porque a probabilidade dele ter uma hipertensão também é maior, mas a insuficiência renal é gravíssima e ela é um problema do excesso de sódio, né? Mas o câncer hoje é um dos problemas mais falados, porque antes achava que eram inúmeros outros, e tem ainda inúmeros outros agentes agressivos, mas sabendo que o sal de adição, ele é ainda um problema grave, principalmente das comidas industrializadas. Paula, e a gente tem que ter essa preocupação com as crianças, isso tem que começar sempre, tem que ser uma preocupação constante ao longo da vida. A preocupação é ao longo da vida, mas com as crianças a preocupação deve ser ainda maior, porque hoje o que nós estamos tendo, que é uma coisa rara, são crianças obesas, hipertensas e diabéticas antes de completar 12 anos. Então, isso é grave. E com diabetes tipo 2, que era o antigo, que não era uma coisa senil. Se você fizer exames da população, em geral, nas crianças, você vai se assustar, porque elas trocaram as alimentações saudáveis pelos salgadinhos, pelo suco de caixinha. Assim, de uma maneira geral, resumindo aqui para a gente sair desse bloco, a sua orientação é para quem quer estar mais saudável, tomar cuidado com a sua alimentação, comer mais em casa, preparar mesmo,
saber exatamente o que está comendo, né? Exatamente. Responsabilidade. Ok. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas a gente volta aqui com o nosso bate-papo. A gente vai mostrar para você, a Cláudia vai mostrar para a gente como é que a drenagem é feita e o que ela traz de benefício para a gente. Já, já, fica aí. Como a gente falou no bloco anterior, um dos perigos do sal é a retenção do líquido. A gente que é mulher sofre com isso, independente de qualquer coisa, mas quando o consumo de sal é excessivo, isso é uma consequência quase que natural. Mas tem uma coisa que ajuda bastante, né, Cláudia? Isso. A A drenagem drenagem, linfática. ela pode ter um bom resultado, né? Queria que você explicasse para as pessoas que não conhecem, a drenagem é antiga já, mas queria que você explicasse como é que é esse processo e como é que ele age. E antes de falar, ela estava falando de algumas doenças, né? Então não é todas as pessoas que podem, estou retendo líquido, vou fazer a drenagem. Não. Antes uma avaliação para ver se é só retenção de líquido ou se tem alguma doença, alguma patologia por de trás hipertensão, disso. alguma coisa, aí já é contraindicado. Então tem que fazer uma avaliação antes de começar a massagem mesmo. Mas né? para as pessoas saudáveis, Aí é super né? recomendado. Porque ela vai aumentar a linfa, né? O sistema linfático, ela vai acelerar o sistema linfático normal. O corpo, ele possui linfonodos, que eles filtram essa linfa, tira as toxinas, ou se tiver algum germe, alguma coisa, e leva para a corrente sanguínea o líquido bom. Então, aqui eu vou demonstrar no nosso modelo os locais mais comuns desses linfonodos, os principais. Que são que ativam mesmo. Que ativa. Antes da drenagem, a gente primeiro tem que abrir esses linfonodos para depois começar a realizar as manobras, né? Um dos principais é na região cervical, que a gente realiza pequenos círculos em torno do gânglio, em torno de 7, 6 vezes. Essa região é super rica, ela é responsável pela linfa do membro superior, principalmente do membro superior. Aí tem o gânglio axilar, que fica, né, nas axilas. Aí, o que é que eu faço? Desse lado? Desse lado, isso, desse pra gente poder mostrar melhor. E é uma glândulazinha que a gente tem aí. Isso, ele é um tamanho de um feijão, de uma ervilha, bem pequenininho. Tem na virilha e nos joelhos e no tornozelo. Aí a gente trabalha da seguinte maneira. Primeiro, né, depois de abrir todos os linfonodos, a gente começa a massagem. Aí, lógico, aqui a gente tá só simulando. A drenagem é movimentos lento, não muito profundo. A drenagem, só pra gente explicar, a drenagem só pode ser feita, é um procedimento manual. É manual. Não tem Hoje em dia tem alguns aparelhos e tal, mas a manual é a verdadeira e pra mim é a que mais funciona. Então vamos lá. Então assim, através de movimentos lentos, rítmicos, a gente vai levando essa linfa sempre no sentido certo da drenagem, né? Tem um sentido unidirecional. Então aqui a gente está levando para os linfonodos da crista, né? Aí a gente sempre dá uma bombeada. Gente, eu já fiz, não dói, é uma delícia. A drenagem que dói, que deixa roxo, não é a drenagem mesmo. Você já fez também? É gostoso, né? Não, e ainda é relaxante, né? É super relaxante, eu sempre durmo. Nossa, é uma delícia, né? E quanto tempo demora? Isso você vai fazer em todo o corpo? Isso, a gente trabalha, que eu tô só mostrando o abdômen, mas a gente realiza no corpo inteiro e finaliza sempre a maioria da drenagem com uma massaginha nas costas para relaxar. Aí é o truque. Demora em torno de 1 hora, mais ou menos. Porque a gente não consegue ficar sem depois, né? Esse é o truque. Porque além de tudo, relaxa. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Esse movimento que você faz, essa drenagem, como é que a gente vai eliminar esse líquido? É através da urina? Isso, através da urina. A gente leva o líquido, né, a linfa, que está no vaso linfático, a gente vai drenando até para cair na corrente sanguínea, na verdade, da corrente sanguínea, depois é eliminado através da urina. Então, o final mesmo era a urina. Por isso, normalmente, a pessoa sente vontade logo após a drenagem de ir ao banheiro, ou aumenta. Durante, porque ou durante. Ou durante. Fica apertado. E também durante o dia aumenta. Se a pessoa costuma ir 2, 3 vezes, a frequência aumenta. Então, esse é o resultado, que a drenagem tá legal, tá bem feita. Uma das indicações que a gente sempre ouve, inclusive de fisioterapeuta, é o beber muita água. Então, mesmo para quem retém líquido, é aconselhável tomar muita água? Mesmo para quem retém líquido. A água só é limitada quando ele já está com edema por causa da insuficiência renal ou de alguma patologia.
mas quando não, é necessário. Porque Água geralmente é sempre benéfica, porque né? geralmente é o excesso de sódio que vai fazer essa retenção e para isso ele precisa de água para ser diluído e voltar para onde ele deveria estar. Então essa é uma informação importante. Pessoas que retêm muito líquido não precisam ter nenhum Não. receio com relação a isso. Deve Não, sim deve ingerir tomar muita muita água, água, né? É essencial. Ok. Gente, a gente vai fazer uma pausa rapidinha agora para ver um recado super importante da UCDB. Um núcleo que eles têm lá que atende a população gratuitamente enquanto os acadêmicos aprendem mais. Olha só. O Núcleo de Práticas Jurídicas no Prajur da UCDB é destinado à formação de acadêmicos e atendimento à população da capital. O atendimento por parte do aluno, a aprendizagem. Então, o profissional colocado no mercado é um profissional preparado. Para a sociedade é de extrema importância, porque buscando no Prajur, ele não vai gastar um centavo, quer se com o advogado, quer com as custas de um processo. A partir do 5º semestre, os acadêmicos realizam estágio supervisionado. O estágio supervisionado fica na esfera civil em todas as áreas, área de família, área contratual, área de imóveis e nas áreas criminais também. Anualmente, são mais de 1.000 pessoas atendidas gratuitamente. O perfil do nosso cliente é a pessoa que não tem rendimentos suficientes para estar tirando do seu dia a dia o valor desse custo, honorários e custas de processo. O Nuprajur está localizado no prédio das Clínicas Escola da UCDB e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12 horas e das 13h15 às 16h30. Muito legal esse serviço. E tem muito mais lá na UCDB, né, Paula? O curso de nutrição oferece também a clínica escola como atendimento nutricional gratuito para pessoas com baixa renda e que são atendidos pelas estagiárias do curso de nutrição. E como é que as pessoas devem fazer para Tem um conseguir uma telefoninho, consulta é lá? 3312-3705, ela liga e agenda um atendimento. E ela vai estar sendo acompanhada pela equipe de nutrição de lá. E assim como no núcleo jurídico, na clínica escola também são alunos assistidos por professores. Assistidos o tempo todo pelos professores, inclusive a dieta que eles estão fazendo, tudo que eles estão elaborando para o paciente, é tudo supervisionado pelos professores. Tem fisioterapia lá também? Tem também. Tem Bacana. fisioterapia, fonoaudiologia, tem muita coisa lá. Tem muita Muito coisa. legal, vale a pena você conferir e conhecer. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Fica aqui com a gente. Agora vamos fazer uma coisa que a gente adora. Vamos viajar? Vamos com a gente lá para o Egito, uma viagem bem bacana. Vamos colocar o pé na estrada. Uma das viagens mais marcantes da minha vida foi quando eu fui para o Egito. Na época eu morava na Inglaterra, já faziam quase 3 anos, e aí antes de eu finalizar os 3 anos eu fiquei 2 meses viajando. E aí eu decidi ir para o Egito, que era um sonho desde de criança, que eu tinha vontade de conhecer as pirâmides. Eu sempre gostei muito, pelo meu tempo também que eu vivi na Europa, de ir para os lugares que eu tinha estudado, eu gostava muito de história. Então o Egito assim, era um sonho de conhecer as pirâmides, de conhecer os lugares, enfim, dos faraós e tal. E desde que eu cheguei lá foi uma grande surpresa, porque a viagem eu marquei em julho e na época eu não tinha pesquisado muito, não sabia qual que era a melhor época, enfim. Cheguei lá em julho, numa excursão, como eu ia sozinha, eu resolvi ir de excursão. Como era julho, era verão, então assim, não tinha ninguém, só tinha eu na excursão. E aí eles colocaram uma egípcia para viajar comigo, que foi o mais interessante, porque além de conhecer o país, eu conheci muito mais da cultura, das pessoas, de como que elas viviam, enfim. Eu até fiquei amiga dessa egípcia, fui até num casamento com ela, típico, que ficava os homens de um lado, as mulheres do outro, então assim, foi bastante interessante. Uma coisa que me chamou muita atenção foi como eles valorizam o turismo. Como é um país que vive muito do turismo, então até as crianças de rua, elas tratam bem o turista, ela aprende várias línguas. Uma criança que está pedindo dinheiro, moedinha, eles também têm essa cultura de servir muito ao turista, de fazer tudo para que o turista fique feliz e dê uma esmola, dê uma gorjeta. E aí eles falam com você em todas as línguas para saber que língua que você fala, português, italiano, espanhol, francês. Passei até 2 dias dentro de um barco de madeira, o Feluca, pelo Rio Nilo, que foi assim a parte mais bacana da viagem, que você realmente fica
dentro daquele universo, comendo as comidas deles. Eles comem bastante hummus, frango, tabule, é bem aquela comida do Oriente Médio mesmo. Vários lugares são distantes um do outro, você vai de carro, pode ir até de passeios que você faz de avião, barco, que é bastante interessante de você estar conhecendo realmente aquele lugar. Fiz um passeio muito bacana pelo Monte Sinai, que você começa, esse roteiro você começa à noite para você ver o amanhecer do sol lá de cima do Monte Sinai, que foi onde Moisés recebeu as tábuas, os 10 mandamentos. Então, assim, para mim, assim, foi muito rico e muito forte, é uma energia muito forte. Daí a gente passou a noite inteira subindo um pouco a pé, um tanto de camelo, que lá também eles se locomovem bastante de camelo, e para subir nessa montanha, que é a montanha do Sinai, que é gigante, bastante tempo, a gente foi de camelo para facilitar um pouco. Muitas pessoas vão a pé, né, fazendo como uma penitência e tal, mas foi muito lindo. Eu, sinceramente, eu não indico para que as pessoas vão no verão, porque é época de julho, agosto, porque é muito calor. Eu tinha que sempre sair com um lenço nos braços, porque o sol é muito forte, é escaldante, realmente assim, não é nem saudável. E sempre tem que ter um chapéu, é mais de 40 graus, é de 40 perto de 50 graus a sensação térmica. O trânsito é caótico, é bem bagunçado, você não tem sinalização nenhuma e também é muito populosa. Então você vê gente andando no meio dos carros, eles não têm muita sinalização, então aquela buzina, é tudo muito barulhento, carros antigos. Os táxis que eu peguei super antigos, cheio de badulaque, eles gostam de bastante badulaque nos carros, nas casas. Então, assim, ele é bem caótico, bem diferente. Mas é interessante, é legal você conhecer novas culturas. Obrigada, Cibele, por deixar a gente embarcar para o Egito com você. Meninas, nosso tempo infelizmente acabou. Eu vou pedir para a Paula deixar um recadinho aqui rapidinho com relação ao excesso de sal. Então, a gente tem que pensar em prestar atenção nos rótulos, cozinhar mais em casa e evitar os alimentos prontos e não deixar o sal à mesa, usar outras coisas também para temperar, como alho, manjericão, alecrim. Então, a comidinha de casa, a comidinha de casa sempre é a melhor. Mais segura, né? Mais segura. Ok, obrigada, Paula. Cláudia, um recado aí para quem sofre com problema de retenção de Uma líquido, solução, bem rapidinho. além da alimentação, a drenagem linfática é muito indicada, mas sempre procurar um profissional qualificado para uma drenagem eficaz. Ok, obrigada pela presença de vocês. O TPM fica por aqui, espero que você tenha gostado do programa de hoje. Foi um prazer, viu, ficar aqui com você. Um beijo, amanhã a gente se vê. Tchau, tchau.